paz do Senhor, que Deus venha falar contigo, conosco, por intermédio dessa breve mensagem. Já peço que você se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo, essa mensagem que será entregue nesse momento. A palavra de Deus, ela diz assim, e a nossa meditação vai estar lá em Números 14, no versículo 7 e 8, nos diz assim a Bíblia. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. O momento era um momento de grande expectativa ali para o povo. Era uma nova etapa, e as experiências trazidas do deserto, elas tinham dado a eles um amadurecimento espiritual, uma robustez ali, que se refere à intimidade deles com Deus. Eles aprenderam no deserto a ter dependência e depender do milagre de Deus. Quantos foram os milagres? Nuvem, coluna de fogo, maná, água que brotou da rocha nas águas de Mara, dentre tantos outros milagres que o povo pôde experimentar no deserto. Então o deserto ele serviu como realmente um processo onde a fé deles amadureceu. Só que agora era a tomada da terra. E muitos obstáculos eles estavam ali se apresentando. Então, o período do deserto, de aperfeiçoamento, de aprimoramento tinha passado. Agora era a hora de pôr em prática tudo aquilo que eles aprenderam no deserto. Toda a comunhão que eles tiveram, os milagres, a fé que foi aumentada. E havia alguns obstáculos nesse segundo período, nessa segunda e nova etapa, que era a tomada da terra, da promessa. Eles teriam que viver milagres também, não seria diferente não. O milagre de entrar na terra e possuí-la, porque tinha gente morando na terra. Agora, isso não trouxe um desânimo para Josué e Caleb. Aqueles espias, aqueles que foram espiar a terra e viram, e tiveram um parecer bom. Eles falam, olha, a terra é muito boa. Os frutos produzidos ali são bons. Quantas vezes nós olhamos a promessa, nós podemos ter uma perspectiva ruim, como aqueles outros 10 espias tiveram, Foram enviados 12 espias, cada um representando uma tribo, das 12 tribos. 2 falaram bem, 10 viram a mesma coisa, preferiram se apegar às coisas ruins. Mas nós não podemos ter esse parecer ruim, um parecer de dificuldade. Pessoal, problema a gente sempre vai ter, lutas sempre existirão, sempre virão. A escolha é sua, a escolha é minha, é individual, é particular. Você prefere ver o lado bom das coisas, no sentido da fé, no sentido da promessa, da confiança, ou você prefere ver os problemas, as dificuldades? Você que vai escolher sobre o que você vai lançar o foco, sobre o que vai chamar mais a sua atenção. Eles sabiam que a terra era boa, e eles falam, olha, a terra é muito boa, não é boa, é muito boa. Nós sabemos as promessas que Deus nos fez. Nós sabemos aquilo que Ele falou, qual é o projeto dele. Deus, Ele revelou algo ao meu coração, ao seu coração, tenho certeza disso. Então aqueles que valorizaram e amaram a promessa, não temeram os gigantes. Eles buscavam ser agradáveis aos olhos de Deus. Por isso que a expressão, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nola dará essa terra. Nos dará. Então, o agradar de nós, eu quero abrir um enorme parêntese aqui, não é eu sou muito bom, eu fui aprovado porque eu mereci. Não, é o que eu sempre falo aqui diariamente, todo dia. O se agradar é quando Deus olha para nós e Ele vê a fé, e Ele vê as obras da fé. Sem fé não é impossível agradar a Deus. Então como que Deus vai se agradar de nós? Com fé. Não adianta, a fé ela faz toda a diferença. Por que os 10 espias tiveram um parecer ruim? Porque não creram. Por que Josué e Caleb, só esses dois olharam e viram que a terra era muito boa, se animaram e tudo mais? Porque creram. Por isso que a palavra diz, o justo viverá pela fé. Então esse segundo momento, a fé, ela seria determinante para que eles tomassem posse da promessa. E por esse exato motivo, muitos não têm se apossado das promessas. Muitos não experimentam entrar na terra de Canaã, viver aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Por falta de fé. Por falta de fé. E aí não tem nada de Deus nessa situação. Deus não tem culpa nenhuma. Você escolheu não crer. Você não fortaleceu a sua fé. A fé, ela
ela é uma semente que ela precisa ali ser cuidada. Ela precisa ser cuidada. Então, Josué e Caleb creram. Os obstáculos eram inúmeros. Os filhos de Anak estavam ali, gigantes, homens fortes, gigantes. Cidades grandes e fortificadas, muros. Povo poderoso, os amalequitas, heteus, jebuseus, vários inimigos. Poderiam escolher, ó. Vou olhar para o problema ou vou olhar para a solução? Vou olhar para o problema ou vou olhar para a promessa? E eles escolheram olhar para a promessa. Esses dois. Já os outros 10 olharam para as cidades fortificadas, para os gigantes, filhos de Anak, amalequitas, heteus, jebuseus. Então, eles olharam, Josué e Caleb, para o fruto da terra. Eram uvas, cachos de uva imenso que tinha que ser carregado por 2 homens. A palavra fala lá em Números 13, 20. Das primícias das uvas. Era tão grande que tinha que ser carregado por 2. Mostrando aqui a comunhão, que fala de 2. Romãs, que fala de cura, de libertação. Figos, que fala de profecia. Então, tanto fruto que tinha ali, tanta coisa boa, tantas bênçãos, tanta novidade. E era uma terra muito próspera. Uma terra de abundância. Vocês olham, até hoje, recentemente eu tive irmãos, quem já teve essa experiência, tive amigos, irmãos em Cristo que foram para Israel e eles mandavam as fotos das frutas, umas frutas gigantes, assim, que tu fala, nossa Deus, será que tem alguma coisa naquela fruta? Será que lançam algum tipo de forma de cultivar, né? De agrotóxico, né? Seria essa palavra que tá me fugindo. Não, é natural. É uma terra de provisão, mesmo tendo ali uma área desértica e tudo mais, mas porém as partes onde havia ali uma terra fértil, né? As frutas imensas, e eles olharam para isso. Josué e Caleb olharam para isso. Está olhando para os frutos? Você está olhando para as promessas, para as possibilidades, para aquilo que Deus quer te dar em abundância, ou você está olhando para o problema? Você está olhando para os cachos de uva, o derramamento do Espírito Santo, a visitação, tudo que Deus já está fazendo na tua vida. Todas as mudanças, eu digo que são os milagres, os pequenos, grandes milagres, aquelas coisas que a gente fala, rapaz, se não fosse o Senhor, isso não tinha acontecido. Você está olhando para isso? Ou você está olhando para a dificuldade? Para os gigantes, para as impossibilidades, para os problemas? É uma escolha sua. O foco é uma escolha sempre nossa. Sempre. Então nós vemos que aqueles que tiveram um foco bom, olharam para o lado certo, tomaram posse da terra. Experimentaram os milagres. Então quem nesse momento que nós vivemos, o momento que nós vivemos é um pouco parecido, né? Onde o Senhor ele quer te levar a uma terra de promessas. A terra de promessa, Canaã, eu quero que você entenda, é o projeto de Deus para a tua vida. Eu não sei do que se trata, mas você sabe. O Senhor já em algum momento te revelou, te mostrou aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Agora, se você lançar foco sobre as dificuldades, você não vai conseguir chegar. Entenda uma coisa. Deus não chama aqueles que são capacitados. É o jargão que todo mundo diz. E eu concordo. Deus ele vai capacitar aqueles que Ele escolhe, os seus escolhidos. Ele não está te chamando porque você está pronto, você é o melhor. Não. Está quebrado. Jesus ele se assentou com os pecadores, os quebrados, os cortados, aqueles que eram desprezados, que não tinham condições, mas que tinham fé, mas que seguiram, mas que acreditaram na promessa, mas que acreditaram no propósito. Então, creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Não permita com que o desânimo e a incredulidade tome conta do seu coração. Deus tem algo para você. Uma terra de delícias. Um lugar que é só teu. Você não veio a esse mundo sem propósito. Tem um propósito. Tem um desígnio de Deus para a sua vida. Todos eles, quando entraram na terra da promessa, cada um deles teve o seu cantinho, a sua porção. Deus tem um cantinho para você. Deus tem uma porção para você. Você vai passar por essa terra e não vai viver isso. Não vai viver os desígnios de Deus. Não vai viver o projeto de Deus. É um desperdício. Deus quer que você viva.
Deus quer que você experimente da terra de delícias, da promessa. Tá bom? A paz do Senhor